Gabriel Martins da Costa. O Gabriel é fisioterapeuta, tem 38 anos e em 2006 fundou o que é hoje a sua principal empresa, a CMM, Centros Médicos e Reabilitação, Unidades de Medicina, Reabilitação e Fisioterapia de Proximidade. Conta com 12 clínicas e mais de 500 colaboradores entre Portugal e Reino Unido. Participa também como acionista em empresas do ramo industrial, como a Age Caresol, e promoção imobiliária, como a MCN. É um apaixonado pelo que faz e por automóveis. Gabriel. Um aplauso, por favor. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Ricardo, pelo convite, pelo desafio. Aquilo que eu trago hoje, e primeiro, fantástica palestra anterior, muito interessante, ter ali algumas ideias muito giras. O que trago hoje é uma resenha de uma problemática que eu hoje tenho todos os dias, que é como é que a motivação pode ser analisada num âmbito científico e que tenha resultados práticos. Portanto, é algo que nós, na nossa área principal, que é a área da saúde, a área da reabilitação, a área da fisioterapia, procuramos que tudo aquilo que fazemos é basilado ou é baseado em evidência científica. E então uma das questões que me levantou é, dentro da área do RH, não sendo eu licenciado em gestão de recursos humanos, nem fiz nenhuma formação específica nesse âmbito, o que é que a literatura me podia dizer sobre este tema e o que é que aquilo que, digamos, o mundo real fornece. Então o que trago hoje é uma comparação muito simples entre os high performers e os high potential, ou seja, basicamente as pessoas que estão de facto KPIs muito evoluídos e que apresentam todos os dias resultados e que ainda têm potencial para melhorar, e aqueles que eventualmente poderão vir a ter grandes performances, mas que ainda não estão no patamar certo. Todos nós nas nossas empresas temos este tipo de pessoas, e o que eu queria trazer aqui é então uma resenha sobre isto. Portanto, vamos definir o que é um high performer, quais são as grandes teorias de motivação que hoje existem e quais são os pontos-chave que trazemos ou que devemos levar desta pequena apresentação. Então, o que é um high performer? É alguém que tem, é alguém que tem uma performance de excelência. Eu não sei se tenho aqui o rato. Ok. É alguém que tem uma performance de excelência e que ainda tem potencial para melhorar. Portanto, enquadra-se aqui no terceiro quadrante. Sendo que uma grande parte da organização está centrada nestes dois de cá. Ou seja, em que a performance não é aquela que queremos, mas alguns têm um potencial para chegar a essa performance, em que outros não têm. E esta divisão destes 4 níveis é uma problemática muito grande. Como é que o conseguimos fazer? Eu ainda estou a tentar perceber o que é que se adapta a cada uma das organizações. Só para terem noção, nós hoje, na área clínica, temos mais perto de 600 pessoas. Muitos são médicos, portanto são prestadores de serviços, são profissionais liberais, mas que também se enquadram aqui, porque têm um custo também associado, embora seja um custo variável. E, de facto, conseguimos, nesta massa crítica, já ter uma amostra suficiente para encaixar os vários tipos de pessoas. E a nossa estatística diz-nos que 80% das pessoas encaixam-se nos primeiros 2 do lado esquerdo. Significa que há muito para melhorar. E os outros 20%, de facto, dividem-se pelos outros 2, sendo que menos que 5 estão nos high performers. E o high performer, por exemplo, quase todos que estão aqui, quase certeza, são high performers. São pessoas que estão intrinsecamente motivadas, já vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Portanto, uma coisa importante. Na palestra anterior, falou-se que os KPIs são fundamentais, são importantes, mas para lá chegar, de facto, é preciso olhar para a pessoa como um todo e analisarmos outros fatores que não propriamente o resultado para lá chegarmos. Aqui, o Brian Knight diz-me uma coisa engraçada, que é quando a performance é a única forma de avaliar alguém, por norma, as pessoas que se enquadram ali, que são muito representativas no segundo quadrante, aqui, saem da organização. E são aquelas que nós temos em grande quantidade e que podemos passar para high performers. Porque não olhamos para elas como pessoas, olhamos como um meio para chegar a um resultado. Isto é
fácil de fazer quando temos organizações relativamente pequenas. Acredito eu que até às 30 pessoas que lidam diariamente connosco, os nossos team leaders, seja relativamente simples fazer esta distinção. Quando passamos para níveis de 200, 150, 300, 500, 600, se não tivermos uma liderança hierárquica muito bem estabelecida, de maneira a que os pontos de conexão sejam curtas, isto significa que eu, líder, não tenho mais do que 30 pessoas a quem eu tenho que dar atenção, porque a partir daí começa a ser impossível de conhecer as pessoas como pessoas e só conhecemos como colaboradores. E este é o grande desafio que eu estou a passar neste momento. A organização cresceu bastante nos últimos anos. Passámos de, quando eu tinha uma unidade, uma clínica na Mortosa de 30 pessoas, em que eu conhecia todos, dizia bom dia a todos, perguntava como é que estava, como é que está o cão que adoeceu, não é? O filho, como é que está. Eu conhecia-os a todos, conhecia as problemáticas, conhecia a pessoa. Para agora ter quase 20 vezes isso, ou 25 vezes isso. Então torna-se... Como é que tornamos procedimental isto? Isso é uma problemática que eu não tenho resposta ainda. Estamos a construí-la. Estamos a analisar o que é que existe, outros exemplos, e por isso é que estas conferências são ótimas para partilha. Eu trago aqui uma metodologia e uma resenha teórica sobre o tema. Algumas das coisas já aplicamos e com sucesso, outras aplicamos, mas ainda não tivemos sucesso, e outras que ainda não aplicamos porque ainda não conseguimos lá chegar. Então, centrando-nos nos quadrículas azuis, lá em cima, portanto, dos high performers e os high potential, do lado esquerdo, high potential, do lado direito, high performers, o que é que distingue claramente isto? Ora bem, sabemos que aqui cerca de 5% das pessoas se enquadram aqui. Estes são os candidatos a líderes naturais. Ora, se eu tenho a problemática de ter uma organização com centenas de pessoas, em que eu já sei por defeito que tenho que criar líderes para lidar com estas tais 20 a 30 de cada vez, estas pessoas são candidatas extraordinárias para serem o meu braço direito ou para serem a minha representação, se assim o quiserem, para aquele conjunto de pessoas que ali estão. Terão que ser as mais qualificadas? Se calhar têm que ser as qualificações de liderança mais qualificadas, sendo certo que todos nós aqui conhecemos também a expressão da liderança pelo exemplo, tem que ter os estándares definidos, tem que ter a excelência apresentada, todos os dias tem que ter apresentado. Relativamente aos high potential, são pessoas que pontualmente ou regularmente atingem os seus KPIs ou superam-no, apresentam potencial para serem muito mais regulares naquilo que é esse atingimento e têm uma motivação intrínseca para o fazer. Se têm todas as qualificações necessárias, provavelmente não. Podem falhar algumas soft skills necessárias para a gestão de recursos, podem ter necessidade de aprendizagens técnicas específicas, mas demonstram a vontade de o fazer e isso vê-se no final do dia, nos seus resultados no final do mês. Relativamente ao verde, são pessoas que, pronto, enfim, a sua performance existe, são executores natos, mas demonstraram que o seu potencial é mínimo. E, portanto, a nossa aposta tem que ser reservada para as pessoas que têm um potencial maior, que se enquadram ali no azul. Grande parte da organização, infelizmente, em Portugal e não só, está no amarelo. Mas está tudo bem, porque a vida é assim. Eu costumo usar uma expressão, e algumas expressões são assim um bocadinho duras no que diz respeito a recursos humanos, que é: vocês por mais que carreguem uma pedra, nunca será uma planta. Portanto, por mais formações que a gente dê, por mais vontade que a gente queira, estímulo e felicidade, etc., nunca deixará de ser uma pedra. Mas até uma pedra é útil. E, aliás, pode ser muito mais útil que uma planta. Mas se eu preciso de uma planta, então não vou procurar investir naquela pessoa que é uma pedra. E, portanto, esta é a dicotomia, é uma problemática muito grande nos RHs. A gestão de pessoas é muito difícil. Eu não estava preparado para... Estou preparado academicamente e até familiarmente no meu percurso de vida para lidar com doentes, para lidar com utentes, para lidar com a família destes utentes, para perceber quais são as suas problemáticas. Lidar com tanta gente eu não estava preparado. E, de facto, é overwhelming, para trazer aqui uma palavra gira. É muito difícil. E nós, para o nosso nível de financeiro, temos demasiada gente. Porque assim é o setor, infelizmente é assim.
Portanto, não tenho propriamente um batalhão de pessoas na gestão de processos, de recursos humanos, para conseguir todos os dias ligar a cada uma das pessoas e perceber como é que estão, como é que não estão. Não, eu tenho que confiar nas pessoas que estão no terreno, nos gestores da unidade, nos líderes de equipa. E este é o desafio onde estamos hoje, é capacitar essas pessoas, que a maior parte delas estão então ali no grau de high potential, para que sejam high performers e que consigam, digamos, reproduzir aquilo que eu tentei, minimamente conseguido, e consegui puxar as pessoas que estão próximas de mim. Então, quais são as principais características de um high performance? Portanto, do high performer, quadrante direito, azul direito. Todos os dias se esforçam, todos os dias querem fazer melhor que ontem. E eu quero-vos deixar aqui uma nota. Nós estamos a falar em empresas, em gestão de recursos humanos em empresas, mas se pensarem nesta palestra ou nesta teoria para os atletas de elite, atletas desportivos de elite, vão ver paralelismos imediatos. Nem todos os jogadores da Champions League são high performers. Nem todos. Dentro daqueles, se repararem, são 300 que chegam à Champions, à Liga dos Campeões de futebol todos os anos, são à volta de 300, 350. Há 10% que vocês conhecem e que sabem que se destacam todos os anos. Aqueles 30. E dentro daqueles 30 há 4 ou 5 que são extraordinários. E são quase sempre os mesmos. E vocês dizem assim, então, mas nos clubes onde eles estão, tratam-os diferenciadamente? Sim, remuneram se calhar diferenciadamente um ao outro. Mas não há grandes diferenças estatísticas. Hoje em dia está muito nivelado o nível de rendimentos. Então o que é que eles têm de diferente? E é isto que eles têm de diferente. O Messi, o Ronaldo, enfim, as grandes superestrelas do futebol, se pensarem, nos nadadores de elite, todos eles têm estas características. Anseiam aprender com os outros, querem fazer melhor, são diligentes constantemente, gostam de feedback, não quer dizer que sejam... gostam de feedback, mas não quer dizer que seja contínuo, não é todos os dias. Não precisam. Eles não precisam de feedback contínuo. Mas quando o pedem, querem-no sincero. Porque são pessoas que querem melhorar. Okay? Uma coisa curiosa, não sei se acontece com os vossos filhos, ou se aqui alguém está na área da educação, do ensino básico, os high performers conseguem-se normalmente perceber logo em criança. São aqueles que, além de serem relativamente inteligentes, gostam de terminar as coisas mais rápido que os outros. Acabam os testes mais rápido que os outros. Ficam contentes por entregar o teste mais rápido que os outros à professora. Professora, já terminei. Não sei se se lembram disto, mas isto é curioso. Porquê? Porque também é um KPI inerente para ele. Terminar mais rápido que os outros é um resultado. Eu superei-me, eu superei os outros. Enfim, é inato isto. Dizem assim, é genético. A ciência não consegue dizer muito bem. Há alguma informação que diz que sim, que há uma parte que é genética, mas uma grande parte é educacional. Portanto, é aquilo que são os exemplos que damos em casa. Agora, nós nas empresas não vamos voltar a reeducar as pessoas, não é? Esta é a tal problemática. Então temos que saber escolher muito bem as pessoas que queremos que trabalham. Mas ao mesmo tempo só percebemos que são high performers no trabalho se as contratarmos. Podemos diminuir a tendência de não contratar um high performer, mas para o encontrar é muito, muito difícil. Então o que é que eu tenho feito? Cá entre nós que ninguém está a gravar, pois não. Tenho roubado a outro. Literalmente. Tenho roubado a outras instituições. Tenho aliciado outras pessoas que eu sei que são high performers e que vêm vindo trabalhar comigo. Se é justo, pá, é a vida. Não é? Uma coisa importante, uma característica de um high performer, as remunerações não podem ser iguais às dos outros. Não é? Portanto, aqui o esquema, a remuneração aqui entenda-se mesmo no fator económico. Tem que ser diferenciado, não pode ser igual. Se apresenta resultados diferentes, tem que estar associado a isso. Seja no seu base, seja nos seus prémios, seja nas suas mordomias, seja no carro. Bem, enfim, todo aquele pacote de reconhecimento que exista tem que estar classificado. Reparem que o Mbappé, Mbappé é um jogador do PSG que estava para sair para o Real de Madrid. Eu tenho a ideia que o contrato dele no PSG, anterior a esta renovação, já eram 50 milhões de euros. Era assim uma coisa absurda, 45 milhões de euros ano, de ordenado. Ele renegociou o contrato dele porque ia sair, porque de facto é um high performer de elite, do mais alto nível, com potencial ainda muito grande pela juventude que tem, e negociou o contrato dele para 3 anos em 598 milhões. Quer dizer, isto é quase estratosférico. Mas porquê é que isso aconteceu? Porque, de facto, os high performers querem isto. Não há nenhum high performer que não exija isto. Pode não exigir hoje,
compreende, porque está apaixonado pela pessoa que o recrutou, porque se alinha com a visão, mas se não tiverem atenção a isto, vai aparecer lá alguém como eu e vai roubar. E eu também já fui roubado. E sou roubado. Gostam de autonomia e gostam de inovar. Uma coisa importante, eu identifico-me como high performer, claramente. Pelo menos nas minhas áreas onde estou envolvido. Até na vida, gosto de tudo com intensidade. Se eu não tiver isto que está ali, a capacidade de inovar, de fazer diferente e de autonomia, que já vamos ver o que é que a teoria defende, eu desmotivo-me rapidamente. E até posso estar com uma remuneração top. Portanto, estes são dois pilares que têm que andar sempre em conjunto. São altamente produtivos, obviamente. Sabem dizer que não. Princípio da especificidade. Isto foi algo que, por exemplo, eu tive que trabalhar a título pessoal. E tive que fazer formação específica para isto. Como dizer que não. Como refletir antes de dizer talvez ou sim. Não, dizer que não no momento certo, para quem aqui está e que são líderes de empresas ou líderes de equipas, sabem que é tão importante como a decisão certa. O sim certo no momento certo é tão importante como o não certo no momento certo. Não é fácil, mas é uma característica. E, claro, a saúde e a capacidade física. Então, entrando nas teorias, o que é que nós temos? Isto é um campo fundamentalmente da psicologia social e organizacional. A velha teoria de Maslow, que as pirâmides, digamos, a pirâmide de prioridade, das necessidades. A teoria de Herzberg, em que aqui fala fundamentalmente da higiene e da motivação, já vou explicar isto. Muito próximo, a nível de higiene, daquilo que são, aliás, tanto uma como a outra são muito próximas em contextos diferentes, séculos diferentes, também é verdade. Quase todos aqui tiveram de certeza no liceu alguma nota sobre Maslow, em que nós temos a nossa base piramidal, a nossa pirâmide tem uma base fundamental de comida, água, sexo, intimidade, carinho, enfim, depois vamos subindo. Ok, temos isto, que é a base. A próxima necessidade será a capacidade de saúde e bem-estar, o well-being no sentido global, o reconhecimento de terceiros, o meu reconhecimento financeiro e por aí fora. Depois, acima disso, temos a autoestima e por aí fora. Portanto, isto já é algo, estética, isto é algo que já é desde o século XIX que nos apresentam. Outros autores, como por exemplo Herzberg, na década de 50 e 60, dividiu isto em dois grandes patamares. Um é a higiene, outro é motivacional. O que é a higiene? A higiene é precisamente a base piramidal de Maslow, que é a segurança, a remuneração, o carro que a empresa me dá. Isto é a estabilidade, é o mínimo. É um mínimo, é a base para a qual tudo o resto pode existir. Ou seja, eu posso estar a discutir muito motivação. Isto é uma discussão que eu tenho com o meu diretor financeiro constantemente. Eu posso estar a discutir como é que eu vou motivar para nos excedermos, para chegarmos aos 100%, ou conseguir num determinado mês passar aos 105%. Isto é tudo muito bonito de dizer, mas se as pessoas não tiverem uma remuneração, se não tiverem um reconhecimento financeiro ou económico certo, tudo o que se possa fazer a seguir, team building, de boas condições até no local de trabalho, etc., não conta para nada. Porquê? Porque a base para onde isto é assente, o alicerce onde isto é construído, está minado. E em Portugal, sofremos de um defeito crónico numa grande maioria das empresas, ou melhor, nos grandes empregadores, nas empresas que são mais empregadoras em Portugal, que não são os grandes empregadores, são as PMEs, temos um problema crónico, que é não temos margem. Se pensarem, nós não temos margem. É um país sem margem. Salvo exceções, que de facto ainda o que nos mantém à tona da água, que são as grandes empresas, e aqui estão algumas, as grandes empresas que constroem de facto margem porque exportam para fora ou porque têm processos produtivos extremamente eficientes pela sua história, pela sua tecnologia, enfim, pelo investimento que tiveram. Tirando essas, as PMEs têm muita dificuldade em conseguir dar a estabilidade higiênica que Herzberg refere. Quanto mais passarmos para a motivação. Para que é que andamos a discutir motivação se esta primeira fase não está concluída? E pior, não querendo aqui passar uma noção de catástrofe, mas é para abrir a discussão. Quando melhoramos e queremos melhorar estas condições base de higiene das pessoas, eu se quero remunerar mais 200 euros a alguém que faz uma diferença porque se calhar já paga metade da prestação da casa, eu se quero remunerar líquido mais 200 euros a alguém, que são, estamos a falar de 3 mil euros ano, líquidos, aproximadamente, quanto é que me custa? E isto é um impeditivo muito grande à evolução. Isto é, claro que é política, é sociologia, mas no fundo vai tudo bater aqui. Se eu tiver limitações muito grandes para esta evolução,
não vale a pena falarmos na motivação adicional. Isto é a base mínima para se conseguir ter produção, para se conseguir ter produtividade e o mínimo de felicidade no trabalho. McGregor diz uma coisa distinta, que é a teoria XY, no fundo, e não querendo estar aqui a ser muito alongado, é todas as pessoas se enquadram ou no X ou no Y, dependendo do contexto. Ou seja, eu hoje estou aqui como Y. Eu hoje estou aqui e não estou a ser remunerado para estar aqui. Ou seja, o meu fator de higiene aqui, qual é? O meu fator de higiene é poder conhecer pessoas. É tanto higiene como motivacional. É diferente das minhas necessidades básicas fisiológicas. Eu tenho essas asseguradas. Eu estou no momento Y. É um momento criativo, é um momento de discussão, é um momento em que o meu hemisfério direito está a trabalhar. Já se eu estiver o dia inteiro numa linha de produção em que a minha única função é fazer isto numa máquina, todo o dia, eu estou numa teoria X. Não quer dizer que não haja pessoas que até gostem das tarefas contínuas, repetitivas. Mas, de facto, a criatividade não é fundamental. Então, é um árduo, é um momento árduo, é um momento de trabalho propriamente dito, em que há sacrifício. Então, é que eu tenho que remunerar proporcionalmente a este sacrifício. E a pessoa, quando sentir que este sacrifício é superior à remuneração que tem, vai procurar outro trabalho. Então, isto tem que haver aqui um equilíbrio. É lógico que dizemos assim, mas vamos estar sempre a remunerar mais as pessoas. Não, há tarefas que, de facto, são tão fáceis de substituir, que pronto, enfim, desde que o mercado de trabalho esteja a funcionar, desde que a taxa de desemprego ou a taxa de emprego esteja nos níveis que permite esta rotação, está tudo bem, são tarefas simples, fáceis de controlar. Mas nem todas as tarefas são simples e nem todas as tarefas simples são X, nem todas as tarefas X são simples. Vou-vos dar outro exemplo. Um fisioterapeuta é um profissional superior da área da saúde com licenciado em que tem a obrigação ética de todos os dias progredir. Todos os dias tem que estudar. Todos os dias tem casos diferentes. Todos os dias os mesmos casos são diferentes ou podem ser diferentes. Significa que isto exige uma evolução constante. Não é uma tarefa rotineira. Não é puxar uma máquina e fazer isto. No entanto, chega-se a um ponto em que, de facto, há uma repetição constante. É o mesmo horário, é com a mesma equipa, é nos mesmos locais. Enfim, os desafios começam a ser muito menores cada dia que passa. Ao final de 10 anos de carreira, muitos deles encaixam-se na teoria X e já não estão no Y. Significa que já não é um prazer, como era antes, vir para o trabalho, independentemente da remuneração. Então eu tenho que encontrar desafios para estas pessoas, para que elas se mantenham como high potential, portanto, lado esquerdo, são pessoas que produzem suficientemente bem e que têm potencial para melhorar, para os transformar em high performers. Fica claro? O momento que eu estava à espera é este, Daniel Pink. Para quem não conhece, Daniel Pink é atual, portanto é contemporâneo, é um escritor contemporâneo, psicólogo de formação, americano, e que tem vindo a estudar, digamos, tem publicado muita coisa para leigos, mas baseado nos estudos que têm vindo a ser feitos por ele e pela equipa dele, mas também estudos antigos, na qual ele republica e, digamos, refere na literatura. E o ponto principal que ele refere é que estes high performers e os high potentials precisam destas três coisas para serem verdadeiramente felizes, para terem um well-being de tal maneira global que os resultados aparecem por natureza. Propósito, mestria e autonomia. O livro principal que vos aconselho dentro de Daniel Pink é o Drive. É, digamos, o best-seller dele e, de facto, é aquilo que eu achei, naquela fase da minha vida, quase transformador, porque Drive ali não é no sentido de guiar, mas de o que é que realmente nos motiva. O que é que está cá dentro que possa motivar. E a informação que ele transmite é sempre sobre os dois pontos principais. Portanto, não fala tanto sobre a tarefa, propriamente dita, como McGregor, nem fala tanto sobre as teorias X e Y. Aquilo que é de facto aquilo que é inato, o intrínseco, e aquilo que é extrínseco. Então, se o extrínseco
é aquilo que muitas vezes as empresas se preocupam mais, que é a remuneração, seja ela dinheiro ou similar, reconhecimentos, seja os elogios, que são os tais reconhecimentos pontuais, seja o colaborador do mês, seja a estrela MVP da equipa, seja, enfim, seja aquele almoço com o chefe, que também são importantes, mas são motivadores extrínsecos. A principal questão que ele se refere sempre é aquilo que é inato. Pôr a pessoa certa na tarefa certa. E isto é muito difícil. Porque há pessoas que vocês têm nas vossas organizações que são muito boas, inatamente, tendenciosamente high performers, mas que estão no sítio errado. E por isso é que a liderança local tem que estar muito atenta a isto. Atenta aos detalhes da pessoa e não só àquilo que produz. Quando as pessoas têm alegrias em atingir metas, que podem não ser especificamente do trabalho, mas são pessoas que são alimentadas por objetivos pessoais, que estão permanentemente a referir, eu preciso de prazos para isto, preciso de um calendário, preciso de uma meta, ou porque te referem que em casa é importante aquela viagem que vão fazer no próximo ano, e têm aquela meta, têm aquele objetivo e têm que poupar 5 mil euros para fazer aquela viagem. Isto são pessoas que têm uma qualidade, lá está o tal menos de 20% da população que se enquadra na estrutura de high performer. E que, segundo Pink, para os manter e para serem felizes e para conseguirem manter na vossa estrutura, têm que ter estes 3 pontos. A autonomia, o propósito e a mestria. O que é cada um deles, de forma sucinta? Já falámos sobre a recompensa diferenciada, portanto, tem que ser um high performer, tem que ter uma remuneração adequada a nível dos melhores. Tem que ser, a empresa ou o líder tem que promover estas pessoas um sentido maior do que elas próprias, o tal propósito. Estão incluídas em algo que é distinto. O Samuel muitas vezes fala nisso nas palestras. Tem que estar a transformar. Como é que eu faço? A nossa missão é devolver a funcionalidade. A nossa missão no CMM é devolver a funcionalidade às pessoas. Devolver a vida, devolver a capacidade de pegar nos netos, devolver a capacidade de correr, de jogar futebol, enfim, de pegar num prato, de cozinhar, de ser independentes. Isso é o que nós vendemos. É a nossa missão. No fundo é isto que fazemos. Nós não vendemos fisioterapia, nós vendemos isto. E os nossos colaboradores principais têm que ser alinhados com isto. Têm que ser pessoas que naturalmente estejam alinhadas com a função de cuidar. De serem cuidadores natos. Porque se não forem, mais tarde ou mais cedo vão-se virar para outras áreas. E atenção, que até podem ser extraordinários noutras áreas. Nós temos fisioterapeutas que, entretanto, são diretores de operações, são financeiros, são marketeers, mas pronto, perceberam que, embora a formação base seja aquela, gostavam mais de outras coisas. Alinhavam-se com o propósito global de cuidar de pessoas, mas no seu dia-a-dia estavam a entrar no X, quando estavam com pessoas. Então queriam continuar a entrar no Y. E o Y para eles era os desafios de uma área diferente. A autonomia. Aqui, já que falei, se eu não tiver autonomia para as minhas decisões, eu vou desmotivar e vou sair. E a mestria é, de facto, promover a formação contínua e dizer assim, se a pessoa tem esta capacidade, dar-lhe as ferramentas também para aprender. Os curiosos natos, os high performers são naturalmente curiosos natos. Um exemplo, o Ronaldo pede constantemente ao fisioterapeuta pessoal dele literatura científica sobre fisioterapia. Constantemente. Ele não é fisioterapeuta, ele não vai colocar aquilo em lado nenhum. Ele vai usar aquilo por conhecimento pessoal, porque sabe que, sendo mais conhecedor desta área, vai ser melhor atleta, melhor performer, e gosta de ler, gosta de estudar aquilo. É inato nele. Ponto-chave a reter disto tudo. Conseguir saber quem são. Os KPIs, obviamente, vão dizer onde é que estão a nível de performance, e o potencial não há nada como perguntar. Questionar. Entrevistas pessoais, ou se for muita gente, formulários online, seja o que for, questionar. A motivação extrínseca tem que estar resolvida, portanto tem que ter a remuneração. A motivação inata, das duas, uma pessoa tem ou não tem. Não é? Portanto, isto é que vai a história da pedra e da planta. Mas se tem, como é que estimulamos? Damos liberdade para a criatividade e a autonomia. Reparem, antes de passar. Isto da liberdade é muito bonito, falar nisto e dizer, mas em empresas nós temos orçamentos, temos objetivos máximos a cumprir.
Mas eu posso dar liberdade numa coisa tão simples como, olha, nós temos este objetivo diário ou semanal. Este é o objetivo. Eu não sei como é que tu vais atingir, mas é aqui que temos que chegar. Tens 2 propostas para me possas apresentar para a gente no final decidir em conjunto. Isto é, para um high performer, é muito melhor ouvir isto e saber, ok, eu vou apresentar 2 propostas que vão ser as 2 analisadas e uma vai ser escolhida, do que dizer, olha, estas são as tarefas que tens que fazer para atingir o resultado no final. Um high performer não gosta disto. Tem que ter um grau de autonomia. E quanto maior, melhor. Propósito, já falámos. O feedback honesto, regular, mas não diário. Ora bem, isto há um bocado abordei isto, mas não falei. Eu não preciso dar palmadas nas costas aos high performers. Okay? Aqueles que já estão no quadrante direito superior. Eu não preciso disso. Aliás, pode ser contraproducente. Diz a literatura que se for constantemente, digamos, elogiado, pode cair para high potential ou até mesmo cair noutro quadrante. Funcionam assim. Há uma história engraçada que é as crianças foram colocar, um estudo que foi feito com crianças em que colocaram as crianças, mais ou menos assim, a fazer desenhos, pinturas, ok? E mediram o tempo que aquele grupo de crianças fez as pinturas. E aquilo deu um determinado tempo, 20 minutos ou 25, para até passarem para outra tarefa porque se chatearam, aborreceram-se da criatividade. Então depois separaram as crianças em grupos. Umas deram só, novamente a mesma tarefa, diziam assim, olha, tens aqui, pinta. Outras disseram, olha, o melhor quadro pintado vai ganhar uns roçados. E havia um outro grupo, já não me lembro qual era. No final, a questão aqui era perceber se a recompensa... era o elogio, exatamente. Durante o tempo da pintura, vinha lá uma professora que elogiava e dava aquele incentivo verbal. Portanto, uns concorriam para o objetivo, que eram os reboçados, e grupos separados, que não estavam na mesma sala. Outros recebiam um incentivo constante, reconhecimento verbal, e os outros não fazíamos nada. Não dizíamos absolutamente nada. O resultado final foi, os dos reboçados tiveram menos tempo a pintar, e o objetivo era perceber quanto tempo é que ficariam a pintar. Os reboçados tiveram menos tempo a pintar. Os segundos, com menos tempo, mas mais tempo que os reboçados, foi o do reconhecimento verbal. E os que tiveram mais tempo a pintar foram aqueles que não foi dito nada. Porquê? Porque a tarefa em si era prazerosa. A tarefa por si só já tinha um componente de prazer. Não precisamos de dar muito mais do que a própria tarefa. E encontrar a tarefa certa para a pessoa certa, no caso dos high performers, é que é a grande dificuldade. Dar estímulo pode provocar o efeito contrário. Dar estímulo positivo, reconhecimento e afins. Portanto, muito cuidado com estas questões. Um high performer como eu, por exemplo, não preciso estar a ser elogiado constantemente. Não faz sentido. O elogio vem de onde? O elogio, Samuel, na Samsis, vem de onde? O teu elogio pessoal. Na meritocracia. Pronto. Certo. E para ti, por título pessoal, o que é que te sentes que dizer assim, conseguiste aqui... O reconhecimento principal de qualquer CEO numa empresa é o resultado. Não há hipótese. Pode haver exceções. Mas é o resultado. O resultado pode ser financeiro, ou pode ser, no meu caso principal, é quantas, além do financeiro, é quantas pessoas eu consegui mudar a vida na funcionalidade. Porque para mim isso é um indicador importante, porque pronto, é a minha maneira de estar. É o resultado. Eu não preciso todos os dias os meus colaboradores ou os meus parceiros estarem a mandar-me elogios. De vez em quando sabe bem. Mas é de vez em quando. Obrigado.